Olá pessoal, eu sou o professor Pedro Gomes e vamos dar início a mais uma aula do nosso curso Indústria 4.0. Na aula de hoje falaremos sobre os órgãos nacionais envolvidos na Indústria 4.0. Como falamos na aula anterior, então esse módulo 3 foi dividido em três aulas para que não fique tão extensa e nem tão cansativa e a gente consiga explicar um pouquinho sobre as ações que estão sendo feitas e quais são os órgãos que participam dessas ações, tá? Relacionadas à indústria 4.0 no país. Como fazemos em nossas aulas, dividimos em tópicos. Então, os tópicos serão o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, Ministério da Economia, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Confederação Nacional da Indústria e o SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Como falamos na aula anterior, então algumas das ações que abordamos neste módulo serviu como base, a principal base para formar essa aula essas aulas do módulo 3 foi a Câmara da Indústria 4.0. E esses foram os atores envolvidos na construção e quem está à frente desse projeto e de vários projetos relacionados à indústria 4.0 no país. E na aula de hoje falaremos sobre 5 deles, depois na próxima aula abordaremos os outros 4 restantes. Então, falando um pouquinho sobre o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, o MCTIC, como é conhecido, ele teve a medida provisória aí no início de 2019, então a partir do novo governo que assumiu a presidência do país, ele criou uma nova estrutura, fez uma reestruturação nos ministérios, né? Então eram mais ministérios, aí ele fez uma fusão entre alguns ministérios, né? Teve fusão no Ministério da Economia, Ministério, até o próprio MCTIC, que antigamente era o MDIC, né? Então, foi estabelecido no início de 2019 e estabelecido pelo Decreto 9.677, de 2 de janeiro de 2019, e o Ministério tem como competência os seguintes assuntos. Política Nacional de Telecomunicações, então, ele também é responsável por telecomunicações, está dentro da pasta desse ministério, tá? Telecomunicações, radiodifusão, então serviços postais, telecomunicações e radiodifusão, políticas nacionais de pesquisa científica e tecnológica e de incentivo à inovação. Então essa pasta que basicamente toca todos os projetos de desenvolvimento tecnológico, de inovação que são realizados no país. Planejamento, coordenação, supervisão e controle das atividades de ciência, tecnologia e inovação, política de desenvolvimento de informática e automação, política nacional de biossegurança, política espacial, política nuclear, controle da exportação de bens e serviços sensíveis e articulação com os governos dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, com a sociedade civil e com órgãos do governo federal para estabelecimento de diretrizes para as políticas nacionais de ciência, tecnologia e inovação. Então, quem está à frente, o ministro da pasta é o astronauta, né, conhecido Marcos Pontes, e essas são as competências deste ministério. Como falamos aqui, a nossa ideia é apresentar o que é o ministério, basicamente quais são suas competências, e mostrar algumas atividades que eles estão fazendo em relação à indústria 4.0. Só para explicar um pouquinho, algumas entidades que são vinculadas, que estão dentro da pasta do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações. Então, o INPE, a Anatel, a Agência Espacial Brasileira. Então, essas são algumas entidades que respondem dentro do Ministério do MCTIC, né? As entidades de pesquisa, né, os centros, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é o CNPq, o FINEP, o Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer. Então, esses são 3 principais centros de pesquisa no país, né? Então, essas entidades também fazem parte do MCTIC, tá? Falaremos sobre o CNPq e a FINEP,
dentro do nosso módulo, né, do nosso curso. Os outros é mais para dar uma apresentação, explicar quais são as pastas ou quais são as entidades que estão dentro dessa pasta do MCTIC. A missão do MCTIC é produzir conhecimento, produzir riquezas para o Brasil, contribuir para a qualidade de vida dos brasileiros, tá? Basicamente isso, o conhecimento, né, o desenvolvimento da ciência e tecnologia no país e, consecutivamente, riquezas para o Brasil, para o desenvolvimento econômico do país. Tá? Algumas ações, é difícil, são várias ações que o governo toma, que o governo está liderando aí em relação à indústria 4.0, e o MCTIC, ele tem, por as pastas estarem ligadas a ele, a CNPq, o FINEP, então tem diversas ações com indústria, com empresas privadas que estão justamente no estudo e desenvolvimento de tecnologias relacionadas à indústria 4.0. Então, uma delas era a questão de novos materiais. O grafeno, ele é um dos materiais que é muito desenvolvido e pesquisado dentro da indústria 4.0. E esse a gente colocou como um exemplo, né? Tem o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, e CNPq apoia pesquisas em grafeno. Então, o MCTIC e o CNPq destinarão 1,5 milhão para pesquisa e desenvolvimento tecnológico e inovação que visem gerar empreendimentos e soluções de base tecnológica, tendo como principal objeto o grafeno. Algumas ações que a gente destacou aqui, que eles querem que essas pesquisas atuem em determinados temas, né? Então, como aplicações e soluções para o Sistema Único de Saúde, então, não só dentro da indústria, mas também em outras pastas, em outras áreas do governo e do país de uma forma geral. Aplicações que beneficiem o Sistema Único de Saúde, dispositivos para aumento de produtividade do agronegócio, então o agronegócio é muito forte no país, o conceito Agro 4.0, soluções para a área de petróleo e gás, sensores ou dispositivos para conectividade urbana, cidades 4.0. Então, a área de cidades, desenvolvimento de cidades inteligentes também é muito importante. Claro, por ser um ministério, ele também tem total relação com o desenvolvimento do país de uma forma geral. Soluções para a internet das coisas, né? Que a internet das coisas é uma das tecnologias que a gente vê aí dentro da indústria 4.0. Desenvolvimento de novos processos de produção, purificação, novos processos escalonáveis e reprodutíveis para o grafeno com até 10 camadas, soluções para aumento de conectividade de 5G. O 5G está dentro da pasta do MCTIC porque é telecomunicações e é um dos principais pontos da indústria 4.0 é conectividade. Lembra que a gente falou no início, nas nossas primeiras aulas, qual é a importância das tecnologias, mas que basicamente todas estão relacionadas à conectividade, né? Então esse é um tema extremamente importante. Soluções tecnológicas de cunho social, nanotecnologia, área de tecnologia da informação e comunicação também. Então essas são alguns dos temas que fazem parte desses projetos, dessas ações que o MCTIC apoia. Governo federal lança plano para alavancar a indústria 4.0. Então, como a gente falou, o plano de ação da Câmara Brasileira da Indústria 4.0 do Brasil, vigência de 2019 a 2022, e também a Agência Brasileira para a Indústria 4.0. Nessa questão da agenda brasileira, é tocado basicamente pela BDI, pelo Ministério Antigamente era Ministério da Indústria, lembra que a gente falou do MDIC? Ministério da Indústria, Comércio e Serviços e Governo Federal. Então, o MCTIC toca esse projeto também, toca o plano de ação da Câmara Brasileira da Indústria 4.0. Essas são algumas das ações que a pasta que o MCTIC está liderando aí em relação à indústria 4.0 no país. Pensando um pouco sobre o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, então o que basicamente ele precisa fazer? Ele incentiva, ele apoia, ele cuida basicamente do que é a pesquisa e desenvolvimento dentro do país. Uma das coisas importantes da gente entender é como que ele está controlando ou incentivando essa questão de P&D, de pesquisa e desenvolvimento.
tá? E porque isso é extremamente importante. Quanto mais desenvolvido o país em relação a isso, maiores as tecnologias e o conhecimento tecnológico que o país tem. Esse é um estudo, tá? Foi uma coordenação geral de gestão institucional. Ele faz parte da pasta do MCTIC. Ele é um estudo que mostra qual é o dispêndio nacional em pesquisa e desenvolvimento em relação ao produto interno bruto do país por setor. Por que eu resolvi falar um pouquinho sobre essa ação? Porque ela não está diretamente ligada à indústria 4.0 em si, diretamente não está ligada, porque isso mostra basicamente quais são os indicadores do Ministério. Mas ela tem total relação, principalmente quando o Ministério passa a investir mais em pesquisa e desenvolvimento, e principalmente quando entra a questão da manufatura avançada no país. Então, quando entra a questão da manufatura avançada no país, ela começa a atuar para melhora, para a expansão da pesquisa tecnológica no país. Esse gráfico mais ou menos mostra como que é a evolução ao longo dos anos, que o país vem crescendo, mas que por um outro lado, aqui mostra um pouco a igualdade entre os dispêndios que estão sendo feitos entre o setor público e o setor privado. Mostra, hoje, em 2017, esse dado tinha 1,26, que era a porcentagem em relação ao PIB, o quanto o país investe em pesquisa e desenvolvimento. E a pesquisa e desenvolvimento está totalmente ligada à indústria 4.0. Quanto mais pesquisa que a gente tiver para evolução, desenvolvimento da tecnologia no país, esse é um indicador muito forte. O que eu quis apresentar aqui é justamente para a gente entender como que está essa questão do investimento do governo, mas principalmente esse é um gráfico que mostra justamente a divisão em percentual, o quanto cada um representa a parte do setor público e do setor privado. A gente vê uma igualdade ou paridade em relação aos investimentos aí ao longo dos anos, de 2000 até 2017. E o que eu queria apresentar é justamente, esse é um gráfico que já estudei sobre ele em relação à inovação e mostra a diferença o que os governos em diversos países estão fazendo. Então, distribuição percentual dos dispêndios nacionais em P&D, segundo fonte de financiamento, países selecionados entre 2000 e 2015. Essa é uma média nesse período. Tem como fonte também o MCTIC e um site sobre estatísticas da OECD, tá? E inovação e tecnologia no Brasil, desafios e insumos para o desenvolvimento de políticas públicas. É de um professor da Getúlio Vargas, e ele mostra justamente como que é o dispêndio, a porcentagem que tem em relação ao setor público e setor privado. O porquê que eu falei sobre isso? Justamente para a gente entender, dentro desse gráfico, dessa figura, mostrando a divisão ou a participação de cada setor. Percebe-se que a grande maioria dos outros países, principalmente países que estão na liderança tecnológica ao redor do mundo, então a gente fala aí sobre Alemanha, Reino Unido, Canadá, Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos, França e China, né? São países que lideram inovação, são países que lideram tecnologia ao redor do mundo. E a ideia é mostrar como que a participação é muito maior do setor privado. Já no Brasil, o setor público ele ainda é maior, o dispêndio que ele investe com pesquisa e desenvolvimento. Não é uma questão de certo ou errado, tá? Mas a ideia é justamente falar que como é preciso o desenvolvimento de uma política nacional de inovação e que consiga abranger a questão da indústria 4.0, para que o governo faça ações e incentivos para que a indústria, para que o setor privado faça os investimentos, desenvolva a tecnologia, porque não é o governo que desenvolve tecnologia, é o setor privado, mas o governo incentiva
e isso traz retorno para o país. Então percebe-se que o Brasil ainda tem muito investimento do setor público, tem do setor privado, mas ainda está igualitário ali, e o melhor e o ideal seria justamente maior incentivo para o setor privado investir nessa área. Falando um pouquinho sobre o Ministério da Economia, também foi estabelecido aí junto com o MCTIC, né? Foi junto na entrada do novo governo em 2019, tá? Ele teve a mesma medida provisória, teve início em 2019 e ele pegou, atribuiu funções do Ministério da Fazenda, Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Ele teve algumas junções e do Trabalho. Então hoje ele é uma pasta que abrange outros ministérios e tem como competências aí diversas. Se você olhar no site lá do Ministério da Economia, tem diversas competências. Eu resolvi destacar basicamente a competência de número 21, Políticas de Desenvolvimento da Indústria, do Comércio e do Serviço. Essa é uma das competências do Ministério da Economia e justamente ele coordena as políticas de desenvolvimento da indústria. Então, para que a indústria se desenvolva no país, basicamente passa por esta pasta, pela pasta do MCTIC, porque são eles que vão coordenar essas políticas de desenvolvimento industrial no país. Tá? Então, não só a indústria, como comércio e serviço, de uma forma geral, eles coordenam essas políticas de desenvolvimento. Então, entram algumas ações, aí, é bem abrangente, principalmente pelo leque de coisas que o Ministério da Economia atua. Uma das coisas que eu resolvi falar é que o próprio ministro teve, agora no início do ano, né, estamos em 2020, ele teve no Fórum Econômico Mundial e justamente foi falado, tiveram palestras falando sobre manufatura avançada e ele falou justamente na palestra sobre Shape the Future of Advanced Manufacturing, então moldando o futuro da manufatura avançada. Foi falado lá em Davos, na Suíça. Então, foi uma das palestras que ele participou. E uma das coisas que eu destaco, que achei muito importante, justamente porque isso identifica justamente o que é a indústria 4.0. O ministro disse que o futuro da manufatura é o Mind Factory. Então, é um trocadilho que une as palavras de mind, como mente, e a palavra manufacturing, que é justamente a manufatura em inglês. Então, é uma manufatura cada vez mais dependente da mente ou do intelecto do ser humano. Então, lembra que a gente falou no início do curso que cada vez mais a indústria vai ficar tecnológica e o homem vai estar cada vez mais atuando com o intelecto e menos braçal. Então, esse é o principal impacto da indústria 4.0. Para Guedes, agora os trabalhadores terão de ser preparados para uma nova realidade no trabalho industrial, que será mais tecnológico. Questionado sobre o que está sendo feito no Brasil para impulsionar o avanço do setor manufatureiro, o ministro disse: temos um primeiro nível de preocupação, que é remover o ambiente hostil para os negócios, para receber e reimplantar toda essa sabedoria que está disponível no mundo. Então a ideia é ajustar um pouco a política nacional, abrir um pouco o país para que ele possa receber conhecimento e desenvolvimento e investimento de todo mundo, estar uma economia aberta e impulsionar cada vez mais o desenvolvimento industrial e econômico do país. Entre as coisas citadas como prioridades, em segundo lugar na lista de prioridades, para manter a onda do futuro, a onda para o futuro, segundo Guedes, está trabalhar na conectividade, que é exatamente o que está acontecendo aqui. Estão tendo discussões e editais em relação ao 5G, e essa é uma das principais coisas que envolve a indústria 4.0. O secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, o Carlos da Costa, também esteve junto no Fórum Econômico Mundial, e eles lá também falaram sobre um centro relacionado ao Fórum Econômico Mundial. Então a gente vai falar na próxima aula sobre esse centro. Falando um pouquinho sobre o BNDES. Então, o BNDES é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
É um dos maiores bancos de desenvolvimento no mundo e hoje é o principal instrumento do governo federal para o financiamento de longo prazo e investimento em todos os segmentos da economia brasileira. Ele é o banco justamente que atua na questão de apoio financeiro. Então, existem instituições que dão apoio não financeiro, como a gente vai falar, como o FINEP, como o CNPq, como a Embrapi. Então, não são eles que investem o dinheiro, mas eles fazem ações, eles dão apoio para o desenvolvimento da indústria 4.0. Porém, existem outros que fazem o apoio financeiro. Justamente o BNDES é um dos apoios, é o apoio que faz o investimento do governo nas ações relacionadas à indústria 4.0. Então, ele apoia empreendedores de todos os portes, inclusive pessoas físicas, na realização de seus planos de modernização, de expansão e na concretização de novos negócios, tendo sempre em vista o potencial de geração de empregos, renda e de inclusão social para o Brasil. Então, ele justamente visa o desenvolvimento econômico e social do país. Então, toda a pauta, ou tudo que ele investe tem uma relação direta com a questão de geração de emprego, aumento de renda e inclusão social para o país. Por ser uma empresa pública e não um banco comercial, o BNDES avalia a concessão do apoio com foco no impacto socioambiental e econômico no Brasil. Incentivar a inovação, o desenvolvimento regional e o desenvolvimento socioambiental são prioridades para a instituição. Quem está à frente é o presidente do BNDES, é o Gustavo Montesano. Tem uma pessoa que está liderando aí, hoje é o atual presidente aí do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Ele também está diretamente ligado nas ações relacionadas à indústria 4.0. Aqui a gente destaca algumas das áreas que ele apoia, como infraestrutura, agropecuária, social, inovação, desenvolvimento regional e territorial, exportação, indústria, comércio e serviços, micro, pequenos e médias empresas, meio ambiente, mercado de capitais, cultura e economia criativa. Existem diversas ações que o BNDES também está tocando aí junto com outros órgãos, e como o próprio antigo presidente falou aí, que o BNDES está preparado para apoiar a indústria 4.0 na era do juro baixo. Então, justamente segundo o presidente, o banco vai se tornar mais ágil, flexível, com mais alternativas de financiamento, e a digitalização vai ajudar no processo. Então, eles estão ligados em relação à indústria 4.0 e tocam junto com o governo federal as principais ações de incentivo à indústria 4.0 no país. Eu separei um relatório aqui, um estudo Internet das Coisas, é um plano de ação para o Brasil, que foi realizado aí pelo BNDES. E tem o link, eu vou deixar o link aqui para pesquisarem aqui. É um plano de ação bem interessante e que ele fala sobre a indústria, sobre a Internet das Coisas e como aplicar a Internet das Coisas dentro de alguns setores, de algumas áreas. Como ele colocou aqui, principais temas de IoT transversais a todos os ambientes, as horizontais. Então, a aplicação da Internet das Coisas em relação ao capital humano, aponta aspectos chaves, informação básica, técnica superior da mão de obra brasileira, para atuação em diversos setores que envolvem soluções de IoT. Inovação e inserção internacional, tá? Aponta condições para a melhoria do ambiente para a inovação, incluindo fontes de financiamento e para estímulo à internacionalização de soluções brasileiras de IoT. Então, desenvolver iniciativas e tecnologias aqui dentro relacionadas à indústria 4.0 e internacionalizar isso daí. Regulatório, segurança e privacidade, tem direta ligação com o desenvolvimento de cidades e relações dentro do país, em relação a regulatório, mesmo segurança e privacidade, visa identificar questões regulatórias, incluindo fiscais e tributárias, que necessitem ser revisadas para permitir o avanço de IoT. E também infraestrutura de conectividade e interoperabilidade. Então, indica tecnologias de comunicação existentes para IoT disponíveis no Brasil, bem como as soluções com maior potencial de atender às aplicações e uso do espectro de frequência no país. É um relatório ele não é tão longo, ele é um pouquinho curto, mas é bem direto e mostra
diversos aspectos muito importantes. Ele também cita em relação à matriz tecnológica, Indústria 4.0, é um diagnóstico e visão geral do tema. Ele fala basicamente em relação a essa matriz tecnológica, as bases de conhecimento e quais os setores que têm atuação. Então, a base de conhecimento não identificada para o setor, passando por conhecimento relevante para o setor, bastante relevante para o setor e extremamente relevante para o setor. Então, vai lá, Advanced Analytics, biotecnologia, eletrônica e ótica avançadas, manufatura padrão e avançada, materiais avançados, nanotecnologia, processos físico-químicos, rede de comunicações e sistema de energia. E justamente mostrando qual que é a relação ou a identificação do setor com essas tecnologias. Ele mostra algumas tecnologias e alguns setores, então a indústria química, medicamentos, automotivo, justamente mostrando qual que é a base de conhecimento e qual é a relação para determinado setor. É bem interessante, é um artigo que traz bastante conhecimento em relação a IoT, justamente ele faz justamente um diagnóstico geral do tema em relação ao país. O outro órgão que vale destaque também aí é a CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria. Ela basicamente, ela representa a indústria brasileira, a parte do governo, e promovendo políticas públicas que favoreçam tanto a evolução de produção industrial quanto o empreendedorismo no país. O setor industrial reúne aproximadamente 1.300.000 estabelecimentos no país. Então, o presidente da CNI é o Robson Braga de Andrade, e ela lembra nas ações que a gente colocou, as publicações na aula passada, basicamente ela que está à frente de diversos estudos, sondagem especial, oportunidades para a indústria 4.0, desafios para a indústria 4.0, investimentos na indústria 4.0 e também na Câmara da Indústria 4.0. Então ela basicamente representa a indústria, representa o governo, né, em relação às indústrias, e ela toma políticas, toma ações justamente para amparar o desenvolvimento e defende políticas que favoreçam esse setor, para a evolução do setor da produção industrial e também em relação ao empreendedorismo. Ela é a representatividade da indústria perante ao governo. Aqui basicamente algumas áreas que ela está atuando, então diálogo e articulação, Fórum Nacional da Indústria, representação do setor industrial perante o governo, desenvolvimento e competitividade. Ela fez o mapa estratégico da indústria de 2018 a 2022. Esse é um mapa também extremamente importante, ele mostra justamente quais são qual a questão estratégica para o desenvolvimento da indústria nesse período. Ela fala muito sobre a questão da inovação, então tem o MEI, né, que é a mobilização empresarial pela inovação, incentiva muito o empreendedorismo, os pequenos produtores a se desenvolverem, né? Agenda das indústrias para o Brasil, então legislativa da indústria, internacional, jurídica da indústria, diagnóstico e cenário da indústria. Ela justamente mostra pesquisas e estatísticas de como que está a indústria, então é possível receber a newsletter, lá os relatórios, justamente para mostrar os números da indústria, mês a mês, ano a ano. Então ela que justamente acompanha e toca essas pesquisas. Internacionalização e comércio exterior também está envolvida, e relações do trabalho. Então, os órgãos aí, Organização Internacional dos Empregos, Conselho de Administração da Organização Internacional do Trabalho, o OIT. Então, ela que faz essa linha de frente do governo e representa a indústria nesses órgãos ou nessas relações aí, tanto dentro quanto fora do país. Ela é muito importante e ela justamente visa políticas de desenvolvimento da indústria. E também o SEBRAE. O SEBRAE basicamente é o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, ou seja, tem o objetivo de fomentar o empreendedorismo no Brasil, auxiliando as pequenas empresas e microempreendedores individuais. Então a CNI está mais ligada a grandes indústrias, a empresas maiores que já estão basicamente estabelecidas, que já tem um certo porte. O SEBRAE, basicamente, ele faz o apoio e o incentivo dos pequenos empreendedores e desenvolvedores no país. Ele atua
nas áreas de indústria, agronegócio, comércio e serviços. E aqui basicamente um resumo das áreas que ele atua, que é o empreendedorismo, planejamento, finanças, mercado e vendas, inovação, cooperação, pessoas, organização e leis. Então aqui digamos que são temas, aqui eles separam por temas, e ele justamente dá apoio ao pequeno empreendedor. Então o empreendedor, como que ele vai empreender dentro do país? Então ele vai lá, dá todo o curso, dá um treinamento, explica, tem diversos relatórios, ele dá um suporte justamente para planejar o negócio, para entender a parte financeira, a parte de inovação, justamente a parte de organização da empresa, em relação a leis, a contratação de pessoas, ao mercado de atuação. Então ela justamente é um serviço de apoio ao pequeno e microempreendedor aí no país. Ela também é extremamente importante porque ela justamente ajuda empresas pequenas ou o empreendedor que é um microempreendedor individual que começa e depois vai se estruturando, vai se desenvolvendo, isso gera renda, gera desenvolvimento para o país. Ela é também extremamente importante e ela também faz parte da Câmara da Indústria 4.0. Tá bem, pessoal? Essa foi a nossa aula sobre os órgãos nacionais da Indústria 4.0, falando sobre alguns dos órgãos nacionais, então o MCTIC, né? O Ministério da Economia, o BNDES, a CNI e o SEBRAE. Então esses são os órgãos envolvidos, então vale a gente ficar ligado, tem alguns links aí embaixo sobre artigos que estão disponíveis aí para a gente estudar, pesquisar e que vai servir como muita bagagem importante para o nosso desenvolvimento de Indústria 4.0. Agradeço e aguardo vocês na próxima aula. Muito obrigado.